Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, o tempo comum é o tempo propício de Deus, onde nos é transmitido todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Em cada um dos encontros que nós teremos durante todo esse ano, foram encontros de transformação, encontros de vida, encontros substancialmente foram capazes de mudar o direcionamento de diversos que seguiram a Jesus. Não somente aqueles que ouviram a sua palavra, mas todos aqueles também que foram curados por Jesus, todos aqueles que receberam a graça de se abrirem inteiramente a voz de Cristo que falava ao coração dos homens. Não uma voz onde as suas palavras eram levadas pelo vento, mas uma voz que edificava no coração dos homens no transcorrer da sua caminhada pelos diversos lugares por onde Jesus passou. E cada um deles que se colocaram a ouvir Jesus foram aqueles que passaram a segui-lo, porque nos contam os evangelhos que grande era a multidão, que muitas vezes se apertavam para poder ouvir aquilo que Jesus os transmitia. Era uma nova palavra, um novo sentido de vida, algo que agregava a todos aqueles que se colocavam diante de Deus e se tornavam, a partir daquele momento, testemunhas vivas da graça e da bondade de Deus durante todo o transcorrer da vida. Ser testemunha de Deus, elevar-se para que se possa deixar com que Deus possa construir em si a sua própria morada, o seu próprio ser, como o templo santo de Deus, que é movido não pela sua própria vontade, mas movido pela ação e pela graça de Deus. Como nos diz hoje Isaías na primeira leitura, não basta apenas ser servo, é o homem que é nutrido por essa graça de Deus, de um Deus que nos conduz, reconduz, e de Deus que faz de cada um de nós luz para os homens, para que nós possamos chegar até os confins onde a palavra de Deus possa chegar aos mais distantes dos corações na humanidade. Quando nós olhamos hoje o relato de João Batista vem nos falar que ele dá testemunha de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Ser testemunha de Deus é apontar ao outro o encontro que nós tivemos com Deus e a transformação de Deus que agiu a partir de cada um de nós e for capaz de nós mostrarmos aos outros, indicar aos nossos irmãos qual é o caminho de Deus, qual é o caminho de vida, qual é o caminho da plenitude que nos leva essencialmente a viver essa presença e a graça de Deus no transcorrer de toda a nossa caminhada. Reconhecer o que é substancial na vida do homem, o que é primordial no transcorrer de toda a nossa caminhada. João vem nos dizer hoje: eu também não o conhecia. Aquele que me disse ou que me enviou a batizar foi aquele que me disse sobre o qual pairar o Espírito Santo, esse é o que batizará com o próprio Espírito Santo, porque ele é o Filho de Deus. João Batista nos faz isso porque um dia ele se abriu a essa palavra de Deus, ele deixou com que Deus pudesse falar na profundidade do seu próprio ser e deixou com que Deus pudesse agir através dele. Uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de sentido que deu a João Batista, um olhar aonde, abandonando-se a si mesmo, ele poderia viver essa graça e a bondade de Deus
no transcorrer de toda a sua caminhada. Um propósito de vida que nasce a partir de um caminho que lhe é proposto e é proposto a cada um de nós através dessa mesma palavra de Deus. Santo Agostinho dizia: se houver um caminho entre aquele que marcha e o objetivo para o qual tende, há esperança de atingir. Mas se faltar o caminho, para que nos serve o objetivo? Nós até podemos querer sermos diferentes, mas com base em quê? Fundamentado em quê? De que forma nós vamos buscando algo que deve nos dar um parâmetro de vida, e um parâmetro de vida que deve ser eficaz no transcorrer de toda a nossa caminhada de vida. Um parâmetro onde nós recebemos uma luz que faz com que nós possamos olhar a vida de uma forma diferente, e a forma com que eu posso construir a minha própria história e ser essencialmente ponto de transformação aos meus irmãos no transcorrer dessa minha caminhada terrena. Quando nós olhamos hoje São Paulo, no início dele da carta aos Coríntios, ele vai nos dizer: apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Se coloca como um apóstolo de Deus, não por sua própria vontade, mas por um chamado de Deus. A abertura do homem a esse chamado de Deus e uma resposta, um sim do homem ao chamado de Deus, diante da presença do Senhor, que nos chama a sermos presença viva, testemunha viva do seu amor e da sua misericórdia, de algo que nós experimentamos no transcorrer da nossa caminhada humana, que nós nos possibilitamos de viver no transcorrer da nossa caminhada humana. Não uma vida que busca centralidade dentro de um contexto de mundo, mas que busca, sobretudo, o sentido da vida através da espiritualidade. Um homem que busca sua transformação dentro de um olhar, de uma transformação apenas sobre o contexto carnal humano, mas de um homem que busca sua transformação dentro do seu próprio sentido espiritual, dentro do coração, que é a base fundamental de onde nós acolhemos e vivemos todo o sentido pleno da vida. O que torna o homem puro não é aquilo que entra, mas o que sai do homem. E quando nós deixamos com que a pureza de Deus seja presente em cada um de nós, nós vivemos como São Paulo nos diz hoje: a todos aqueles que foram santificados em Cristo, chamados a ser santo, a graça e a paz da parte de Deus. Ser presença dessa luz de Deus é questão fundamental no transcorrer da minha vida. Eu não posso viver uma espiritualidade onde a minha espiritualidade se torna egoísta, onde o meu ser busca um Deus que se torna um Deus egoísta dentro do meu próprio isolamento de vida, mas aonde eu aponto Deus aos outros, aonde eu mostro Deus aos outros no transcorrer da minha vida pelas minhas ações, não somente pelo discurso, mas pelas ações do dia a dia da nossa vida. O imperador Marco Aurélio dizia: o que nós fazemos agora ecoa para a eternidade. E os nossos atos, os nossos próprios sentidos de vida, o nosso próprio olhar da caridade, ele ecoa não momentaneamente, mas ele ecoa dentro de um contexto próprio de vida. Hoje, diferentemente disso, nós vivemos um tempo onde o homem vai se fechando cada vez mais dentro de si mesmo, né? Fernando Pessoa já nos falava no tempo dele: desceu sobre nós a mais profunda e a mais mortal de todas as secas do mundo, a do conhecimento íntimo e de todos os esforços, né? Onde vai se vivendo somente as vaidades sobre todos os propósitos da vida. Esqueceu-se de ser com o outro, esqueceu-se de caminhar com o outro, porque o homem busca apenas os seus próprios propósitos de vida, apenas a sua própria individualidade, né? Hoje nós temos tantos meios, né? O mundo alcançou hoje um sentido de vida, onde nós temos uma vida muito mais tranquila do que se tinha muitos anos atrás, onde nós podemos fazer tudo com uma velocidade, onde, se nós nos colocarmos a sermos propícios dentro desse processo de evangelização, nós acolhemos um processo onde nós chegamos ao coração do outro, né? Hoje nós vivemos o tempo onde a velocidade das informações se torna muito rápida, né? Mas para que nós estamos usando tudo isso na nossa vida, né? De que forma nós temos usado tudo isso? Nós vemos uma humanidade que usa, por exemplo, a internet e a tal das redes sociais apenas para uma manifestação e uma autopromoção, né? Onde nós temos ali seguidores que até hoje eu não entendi o que é esses seguidores, né? Mas que seguem o quê? Buscam o quê? Qual é o propósito daquilo que seguem? O que buscam dentro daquele contexto, né? É o vazio do homem cada vez maior, né? É o vazio do homem que entra dentro desse processo seco,
de si mesmo, né? O homem que não busca propósito de vida, não busca enriquecer-se, não busca transformar-se, mas busca apenas aquilo que é momentâneo dentro do seu próprio contexto de vida, né? Humberto Eco já dizia: a internet deu espaço à imbecilidade, né? Aos imbecis, né? E é isso que a internet tem dado espaço no nosso dia a dia. Para que se aproveita, para que se usa, a não ser dentro daquelas coisas que nós vamos vendo, né? E muitas vezes nós paramos olhando, mas quem segue isso? Quem ouve isso? Quem se importa com isso? E você vai olhar, dizem que tem milhões, sei lá, 1.000 seguidores, milhões de seguidores. Seguir a Jesus Cristo é a base fundamental da vida, né? Seguir a palavra de Deus nos enriquece, nos agrega. Será que nós estamos preocupados dentro do contexto de que forma nós somos testemunhas dessa graça e da bondade de Deus no transcorrer dessa nossa caminhada humana, né? Fernando Pessoa já dizia: as coisas não valem senão pelas interpretações dela, né? Qual a interpretação que nós temos dado de vida, de amor, de bondade, de caminhada de onde nós somos movidos por essa graça e pelo Espírito Santo, por um amor que nós somos capazes de semear no dia a dia da nossa vida, né? Nós podemos dizer assim: mas qual é o espaço que eu tenho para tudo isso, né? Uma vida que você muda já é uma vida que você muda, né? Madre Teresa de Calcutá dizia: nós não podemos deixar que as pessoas passem pela nossa vida sem que elas se tornem diferentes, que se elas edifiquem, com que elas se possam tornar efetivamente pessoas que busquem algo que seja diferencial no transcorrer da vida. Eu sou uma voz que grita no deserto. João Batista era uma voz que gritava no deserto, mas quantos e quantos ouviram a voz de João Batista? Quantos e quantos transformaram-se ouvindo a voz de João Batista, procuravam João Batista para serem batizados? A Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: o que eu faço é apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor e seria menor. Quer dizer, o que eu faço é apenas um pouquinho, mas o pouquinho ajuda outros que podem ajudar outros, que podem, dentro de um contexto de uma rede, ajudar outras pessoas no transcorrer da nossa vida, né? Mas fala muito mais alto muitas vezes o nosso egoísmo, né? Fala muito mais alto a nossa prepotência, porque não saímos da nossa comodidade, não queremos ser diferentes, mas queremos estar inseridos dentro desse mundo cada vez mais dilacerado, dentro desse mundo cada vez mais vazio, né? Como disse o Papa outro dia: guerra virou uma coisa de moda hoje, né? Aí nós podemos nos espantar, mas essas guerras todas, né? Quanta maldade no coração dos homens, né? Mas quantas vezes a guerra está dentro da nossa própria casa, dentro do egoísmo no nosso próprio local de trabalho, do qual eu também faço parte, desse dilaceramento de vida, né? Quantas vezes eu não sou ponto primordial de paz, de amor entre os homens, mas eu sou ponto de discórdia. O que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos testemunha de caridade, testemunha de amor, testemunha de misericórdia, testemunha de bondade, de compaixão, de amor pelo próximo. É isso que Deus espera de nós, que nós apontemos, assim como João Batista, a Jesus Cristo aos nossos irmãos, né? Que nós sejamos caminho desse amor e dessa bondade de Deus. Todos nós somos chamados a caminhar juntos, na unidade, buscarmos a santidade no transcorrer da nossa vida, né? Mas será que nós temos sido? Será que nós falamos de Deus? Será que nós mostramos Deus aos nossos irmãos, né? Será que os meus atos falam daquilo que eu trago no meu coração, né? Deixe que a boca fale, né? Aquilo que existe no coração. Deixe que você seja aquilo que você traga no coração. O sentido da vida é um sentido muito passageiro da vida terrena. Mas o que temos edificado dentro desse sentido passageiro? O que levaremos daquilo que podemos viver e conviver no transcorrer da nossa vida? Se realmente nos encontramos com Cristo, como tantos se encontraram com Cristo, qual é a transformação que eu deixei com que fosse efetuada dentro de meus próprios ser, né? Dentro da minha própria vida no transcorrer dessa minha curta jornada naquilo que chamamos de mundo terreno? Quem eu tenho sido como testemunha de Deus? Será que tenho apontado como testemunha a Deus e aos meus irmãos? Ou apenas vivo meu próprio egoísmo espiritual no transcorrer da minha caminhada humana? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé